Imagine uma sala escura, onde decisões são tomadas, e o futuro de uma indústria inteira é selado. Parece cena de filme, mas é exatamente o que pode estar acontecendo agora, por trás das cortinas do nosso país. Uma manobra silenciosa, mas com um impacto gigantesco, acaba de ser oficializada. E ela pode mudar tudo o que você conhece sobre carros elétricos no Brasil. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, em uma decisão que poucos observaram de perto, renovou temporariamente as cotas de importação com imposto zero. Mas não é para qualquer carro. Estamos falando de veículos elétricos e híbridos que chegam aqui desmontados ou semi-desmontados. Isso não é um detalhe. É uma brecha estratégica que vale milhões e que levanta uma pergunta incômoda. Quem realmente se beneficia com isso? Essa janela de oportunidade tem validade de 6 meses e um teto financeiro de 463 milhões de dólares. Quase $500 bilhão. E o mais intrigante é o timing. Essa medida beneficia diretamente fabricantes que estão apenas começando a montar suas plantas industriais aqui. Estamos falando de uma injeção de fôlego logístico, um verdadeiro tapete vermelho, para empresas como a BYD, que está consolidando seu complexo fabril em Camaçari, na Bahia. Enquanto isso, a regra para os carros elétricos que chegam completamente montados, essa não mudou. Eles vão continuar sofrendo com a alíquota cheia de 30% e 100%. Ou seja, de um lado, a porta está escancarada para quem traz as peças e monta aqui. Do outro, um muro de impostos para quem já tem o produto pronto. Isso não é apenas uma diferença, é um abismo. E a pergunta que paira no ar é: por que essa distinção tão drástica? O que está realmente em jogo aqui, além de uma suposta descarbonização? Essa não é apenas uma decisão técnica. É um movimento estratégico que redesenha o mapa da indústria automotiva brasileira. Uma manobra que, para muitos, soa como a entrega de um mercado bilionário, sob o pretexto de sustentabilidade, para quem soube jogar o jogo nos bastidores. E o maior escândalo pode ser que essa ajudinha pode estar pavimentando o caminho para um domínio estrangeiro que vai muito além dos carros, mas que começa silenciosamente, bem debaixo do nosso nariz. O que você acha dessa janela de isenção? Será que estamos realmente modernizando nossa frota, ou apenas abrindo as portas para um novo tipo de monopólio? Deixe sua opinião aqui embaixo e vamos continuar essa conversa que o governo não quer que você tenha. Para entender de fato a magnitude do terremoto político e financeiro provocado por essa canetada, precisamos esmiuçar o que significam os regimes aduaneiros citados nos bastidores de Brasília. Quando a Câmara de Comércio Exterior decide criar uma isenção tributária para componentes semi-desmontados ou completamente desmontados, ela está se referindo aos sistemas de logística industrial, conhecidos pelas siglas inglesas SKD e CKD. Na prática, em vez de um veículo pronto cruzar a alfândega marítima, ele chega em caixas gigantescas, repletas de autopeças, cablagens, motores elétricos isolados e módulos de bateria desconectados. O trabalho de união desses blocos tecnológicos ocorre dentro do território nacional, o que confere ao processo um verniz de fabricação local. O grande nó dessa engrenagem é que o governo federal impôs um teto financeiro de 463 milhões de dólares para essas operações ao longo do próximo semestre. Esse montante bilionário funciona como um passaporte livre de tarifas, garantindo que novos conglomerados asiáticos consigam trazer toneladas de componentes diretamente de suas matrizes no exterior, sem pagar um único centavo de imposto de importação sobre o kit de peças. A justificativa oficial, apresentada pelo Comitê de Gestão, foca no discurso da sustentabilidade e das metas de descarbonização global.
Segundo a nota oficial divulgada pelo órgão, o estímulo à montagem de veículos de propulsão eletrificada visa acelerar a substituição de uma frota antiga e poluente por modelos que emitam menos gás carbônico na atmosfera, alinhando o Brasil aos padrões ambientais modernos. No entanto, por trás da justificativa ecológica e do discurso politicamente correto das autoridades aduaneiras, a determinação governamental manteve a punição severa para os carros puramente importados e prontos para uso. O cronograma de elevação gradual das barreiras tarifárias continuou rigorosamente intocado para os modelos montados integralmente fora do Brasil, que agora sofrem o impacto financeiro de uma alíquota cheia de 35% sobre o valor aduaneiro. Essa disparidade gigantesca cria um cenário mercadológico artificial, onde quem domina a logística de montagem de caixas de peças importadas ganha uma vantagem de custo instantânea frente a qualquer concorrente internacional que tente trazer o automóvel pronto do exterior. A reação da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores a essa medida foi imediata e de extrema indignação, gerando uma crise de confiança institucional sem precedentes no setor industrial do país. A entidade máxima, que representa as montadoras tradicionais de matrizes ocidentais instaladas em solo brasileiro há décadas, criticou duramente a falta de previsibilidade do governo federal. Segundo os porta-voz da associação, a renovação surpresa das cotas com imposto zero para componentes de montagem desfaz os acordos de transição energética de longo prazo que haviam sido desenhados anteriormente com as equipes econômicas ministeriais. As fábricas tradicionais argumentam que o mercado brasileiro se transformou em um ambiente de insegurança jurídica, onde as regras tributárias mudam abruptamente ao sabor de interesses específicos de novos entrantes, penalizando gravemente quem investiu na consolidação de cadeias completas de fundição, estamparia e engenharia local de motores ao longo das últimas gerações. A reclamação dos fabricantes consolidados ganha contornos ainda mais graves quando analisamos o volume financeiro envolvido nos planejamentos estratégicos de investimentos. A Associação Nacional declarou que a decisão governamental coloca em xeque a execução de aproximadamente 140 bilhões de reais em aportes financeiros planejados para o desenvolvimento industrial brasileiro ao longo dos próximos anos. Esses recursos gigantescos foram desenhados para construir e modernizar laboratórios de engenharia, expandir a rede de fornecedores nacionais de autopeças e capacitar a mão de obra local para a produção de sistemas híbridos genuinamente nacionais. Ao abrir uma brecha que permite a importação de conjuntos tecnológicos estrangeiros totalmente isentos por 6 meses, o governo sabota a competitividade da indústria instalada, que precisa arcar com os altos custos trabalhistas, tributários e logísticos do chamado Custo Brasil, enquanto assiste os concorrentes montarem kits de tecnologia desenvolvidos e faturados fora do país. Diante de tamanho prejuízo de concorrência e da quebra de isonomia no mercado automotivo, as marcas tradicionais articulam nos bastidores de Brasília uma contraofensiva pesada que promete arrastar a guerra do carro elétrico para os tribunais. A assessoria jurídica da Associação das Fabricantes estuda a viabilidade de ingressar com ações judiciais coletivas contra o ato normativo do governo, alegando que a medida fere os princípios constitucionais da livre concorrência e gera uma assimetria tributária injustificável. As montadoras instaladas alegam que o modelo de cotas isentas para a montagem de kits estrangeiros funciona como um subsídio disfarçado e temporário, que desestimula a verdadeira nacionalização de autopeças complexas e transforma o operário brasileiro em um mero montador de parafusos de tecnologia projetada no exterior. A batalha judicial que se desenha no horizonte promete paralisar decisões de novos investimentos até que a justiça defina se o governo pode ou não manipular as tarifas alfandegárias para favorecer estratégias industriais específicas de determinados grupos.
Enquanto a fumaça das discussões políticas não baixa nos gabinetes judiciais de Brasília, o teto cambial milionário aprovado garante que a gigante BYD consiga avançar em alta velocidade, com seu cronograma operacional em Camaçari, na Bahia. O fôlego logístico concedido pela isenção de curto prazo permite que a montadora chinesa abasteça os estoques de suas principais concessionárias espalhadas pelas capitais brasileiras, montando seus modelos eletrificados mais vendidos sem sofrer com o peso da tarifa cheia de 35% da alfândega. Essa vantagem tática em um momento de expansão da marca no país solidifica a liderança comercial da fabricante chinesa, que consegue ditar os preços de referência do mercado nacional de carros eletrificados e forçar uma reestruturação forçada de toda a concorrência. É uma jogada magistral de xadrez corporativo, onde o ganho de tempo na montagem local se traduz em domínio absoluto das vendas no varejo automotivo de luxo e de entrada. O desfecho dessa queda de braço desenhará o destino de como nos moveremos pelas rodovias e cidades brasileiras nas próximas décadas. Se o governo ceder à pressão das fabricantes tradicionais e fechar de forma definitiva as cotas de importação de componentes, o ritmo da eletrificação no país pode sofrer uma forte desaceleração devido aos custos elevados da nacionalização imediata de tecnologias complexas, como células de bateria de alta densidade. Por outro lado, se a brecha dos componentes semidesmontados se mantiver aberta ou for prorrogada após o encerramento do prazo de 6 meses, o país poderá ver o encolhimento de sua tradicional cadeia de fornecedores de autopeças, consolidando o domínio de novas marcas chinesas que ditam o ritmo da inovação tecnológica global diretamente de suas matrizes no continente asiático. A guerra pelo bolso do consumidor e pelo controle das patentes de mobilidade no Brasil está declarada, e o tabuleiro industrial automotivo nacional nunca mais voltará a ser o mesmo. Obrigado pela audiência. Faça sua inscrição no canal. Conto com vocês para o próximo vídeo. Abraços.